Olá, gente. Conforme o prometido, nós estamos aqui, eu e o Fábio, para a gente fazer a meditação maravilhosa do Fábio. Então, nós prometemos para vocês e o Fábio vai explicar um pouquinho como funciona a meditação, para que serve. Então, Fábio, fica à vontade aí, que o espaço é todo teu. Obrigado pelo convite. Deixa eu explicar a vocês. Essa meditação é uma meditação muito importante para a gente ficar rodando, funcionando com a energia que é nossa. Então, funcionar com a energia que é nossa, que é a energia que a gente deve estar o tempo todo funcionando, é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para a gente. Isso tem implicações na saúde da gente física, na saúde mental, no bem-estar, nas coisas que acontecem na nossa vida. Então, essa meditação é como se fosse uma higiene energética para a gente rodar essa energia que é nossa. Então, o que acontece? Para fazer essa meditação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar sentado, certo? Então, a gente não deve estar de pernas cruzadas, nem deve estar deitado. A gente senta numa cadeira normal, certo? Com as costas eretas, mas não travadas, certo? As solas dos pés apoiadas no chão, sem estar com as pernas cruzadas. E a gente bota as palmas das mãos viradas para cima sobre as coxas. Então, é a posição que eu estou aqui agora. Eu estou sentado numa cadeira normal, com as costas retas, mas não travadas, com as solas dos pés apoiadas no chão e com as palmas das mãos viradas para cima sobre as coxas. Então, o que é que a gente faz? Para começar a meditação, a gente faz algumas respirações profundas, 3 respirações, por exemplo, para sinalizar para o corpo da gente que ele deve relaxar. Então, eu vou fazer e vocês devem me acompanhar. 3 respirações profundas, nada demais. Simplesmente inspirando e soltando o ar pelo nariz. Se eu quiser evitar mais distrações, eu fecho os meus olhos e imagino agora que existe um tubo, certo? E esse tubo é mais ou menos do diâmetro de um assento de toalete, por exemplo. Então esse tubo, ele vai estar conectado com uma extremidade, certo? Um pouco abaixo do meu umbigo, e a outra extremidade, eu vou imaginar que ela está percorrendo a fundação da estrutura onde eu estou sentado agora, na direção do centro da Terra. Então imagine que essa extremidade ela vai perfurando todas as camadas que ela encontra pela frente, seja de água, seja de areia, seja de pedra, seja de rocha, seja de óleo. Depois ela vai encontrar de novo pedra, areia, rocha, óleo, água, sempre se movendo na direção do centro da Terra. Então esse tubo vai se movendo na direção do centro da Terra, vai se movendo na direção do centro da Terra, até chegar no centro da Terra. Quando chega no centro da Terra, eu visualizo o centro da Terra de alguma forma. Muita gente diz assim: ah, mas eu tenho dificuldade de visualizar. Não tem problema. Sua intenção tem o mesmo valor, o mesmo peso de visualizar. Então eu intenciono que eu estou no centro da Terra, que esse centro da Terra é de alguma forma, tanto faz a forma, essa forma pode até variar conforme eu faço essa meditação em outros dias, mas eu conecto essa outra extremidade do tubo no centro da Terra. Então agora eu tenho uma extremidade do tubo que está conectada um pouco abaixo do meu umbigo e a outra extremidade do tubo que está conectada no centro da Terra. Quando eu tenho essas duas extremidades conectadas, eu intenciono que eu vou ativar esse tubo de aterramento, ou esse cordão de aterramento, se você preferir esse nome. Então, quando eu ativo esse cordão de aterramento, eu posso, para facilitar a minha imaginação, até imaginar um interruptor de lado dele, que eu vou pressionar para ativar. Ele vai começar a drenar para o centro da Terra toda a energia que não é nossa.
Então a gente tem ao nosso redor um campo que muita gente chama de aura, um campo energético. E esse campo energético ele tem mais ou menos a forma de um oval ao nosso redor. Esse oval ele vai até acima da nossa cabeça e abaixo dos nossos pés. E esse oval, ele tem dentro desse campo energias que não são nossas. Energias que a gente absorveu por causa do lugar por onde a gente andou, por causa das pessoas com as quais a gente conversou. Ou seja, vários tipos de energias que não são nossas. Então, simplesmente a gente vai intencionar que essas energias que não são nossas, se você quiser uma forma de imaginar, você pode imaginar ela como uma massa ou uma nuvem negra. Essa energia ela vai ser drenada pelo cordão de aterramento para o centro da Terra. E o centro da Terra vai reciclar essa energia. O centro da Terra ele tem essa capacidade de reciclar todo tipo de energia. Então essa energia ela não é necessariamente nem boa nem ruim. Simplesmente ela não é nossa energia. E como não é nossa energia, o ideal é que a gente não fique funcionando com ela. Então, eu invisto alguns segundos intencionando que essas massas negras de energia, ou essas nuvens negras que estão ao redor de mim, nesse oval de energia, na minha aura, elas vão ser drenadas para o centro da Terra. E eu intenciono que essa drenagem continue, mesmo quando a gente sair dessa meditação. E agora eu faço a mesma coisa para as energias inconscientes. As energias inconscientes, não confundir com energias subconscientes, são as energias que vêm, por exemplo, da nossa ancestralidade, da nossa família, do lugar onde a gente nasceu, às vezes de traumas que a gente sofreu. Então, essa energia é uma energia inconsciente, que não tem por que a gente estar funcionando com essa energia. E essa energia, a gente pode imaginar ela como uma nuvem, uma massa branca. Só que é um branco meio aguado, aquele branco pálido, quando você tem uma água melada de cal ou melada de leite, que ela fica aquele branco bem pálidozinho. Então a gente imagina que essas nuvens ou essas massas também vão ser drenadas pelo cordão de aterramento ou pelo tubo de aterramento para serem recicladas pelo centro da Terra. Aí com isso a gente tem esse tubo de aterramento que a gente intenciona que todas essas massas negras e todas essas massas brancas vão ser drenadas para o centro da Terra. Então a gente está limpando o nosso campo energético das energias que não são nossas. Repito, elas não são nem boas nem ruins, simplesmente não são nossas. Então agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai intencionar que a Terra mande para a gente a melhor energia terrena para o dia de hoje, porque o certo é a gente fazer essa meditação todo dia. Então, amanhã, quando eu refizer essa meditação, eu vou intencionar para o dia de amanhã e por aí vai. Então, eu vou pedir à Terra que mande para a gente a melhor energia terrena para o dia de hoje. E essa energia ela vai vir das profundezas da Terra e vai atingir a gente pelas solas dos pés. Então a gente imagina que pelas solas dos pés, essa energia terrena, muita gente chama energia telúrica, ela está entrando, está banhando os nossos pés, os nossos tornozelos, as nossas canelas, os nossos joelhos, as nossas coxas, os nossos quadris. E quando ela chega na coluna, certo? Ela encontra o cordão de aterramento e esse cordão de aterramento passa a circular ela de volta para a Terra. Então, essa energia está sendo enviada pela Terra, está circulando pelos nossos pés, pernas, quadril, voltando pelo cordão de aterramento para a Terra, fazendo esse ciclo. E eu intenciono que esse ciclo continue. Agora eu imagino que eu estou indo para a borda desse universo que a gente está vivendo hoje, e na borda desse universo eu vou encontrar uma coisa, ou uma pessoa, ou uma energia que eu vou chamar de ser supremo. Você pode chamar de qualquer coisa. Pode chamar de Deus, de fonte, de ser supremo, de Cristo. Tanto faz, porque todas essas coisas são de alta vibração. Então eu vou pedir ao Ser Supremo que envie para mim a melhor energia cósmica para eu funcionar no dia de hoje. Então essa energia cósmica, ela vem por um cordão dourado,
ela não precisa ser dourada, normalmente ela não é dourada, mas ela vem para um cordão dourado que se comunica com o nosso corpo físico, se conecta com o nosso corpo físico por um ponto que a gente tem no centro da cabeça, na parte superior da cabeça, mais ou menos no centro. Aquele ponto que nos recém-nascidos demora a ficar duro, que muita gente chama de moleira. Pronto, é esse ponto que esse cordão, que essa energia cósmica do cordão de aterramento, ela se conecta com o nosso corpo físico. E ela desce por dois canais que a gente tem pela parte traseira, pela parte traseira da nossa cabeça, do nosso pescoço. Então a gente tem dois canais energéticos que conduzem essa energia cósmica por trás da nossa cabeça, por trás do nosso pescoço, e quando chega nos nossos ombros, esses dois canais, cada um vai para um lado e se divide em dois outros canais. Então, pela parte traseira do nosso corpo, ou seja, pelas nossas costas, a gente tem quatro canais que descem, transportando essa energia cósmica, e quando chega próximo da base da coluna da gente, esses canais, certo, eles se juntam novamente em dois canais. E nesse momento eles encontram também o tubo de aterramento e começam a ser drenados para o centro da Terra. Então, o que acontece? Ao longo da nossa coluna, a gente tem vários centros energéticos. E sete desses centros a gente considera que são os centros principais. Então, a gente tem um centro na base da coluna, a gente tem um centro um pouco abaixo do umbigo, a gente tem um terceiro centro no plexo solar, um quarto centro no coração, um quinto centro na garganta, um sexto centro na altura das sobrancelhas, mais no meio da cabeça, e um sétimo centro que está, inclusive, acima do nosso corpo físico, a mais ou menos uns 30 centímetros acima da nossa cabeça. Então, a gente imagina, certo, que a energia terrena que a Terra está mandando está passando por esse centro, na base da coluna da gente, e a energia cósmica também está passando por esse centro, na base da coluna da gente. E a gente imagina que nesse centro vai ser feita uma mistura entre essas duas energias. Essa mistura vai ser a maior parte da energia cósmica e uma pequena parte da energia que a Terra está mandando. Quem gosta de números, mas não precisa se preocupar com números, pode imaginar 70% de energia cósmica, 30% de energia terrena. Então, essa mistura que está sendo feita no chakra que a gente tem na base da coluna, ou seja, no centro energético que a gente tem na base da coluna, ela vai limpar esse centro energético que a gente tem na base da coluna. O restante da energia continua aí pelo cordão de aterramento para a Terra, que é uma coisa muito positiva. Então, a gente limpa o primeiro chakra com essa mistura de energia. A gente imagina que essa mistura de energia está subindo pelo nosso campo energético, atinge o chakra que a gente tem abaixo do umbigo, mais ou menos 3 dedos abaixo do umbigo, e vai limpar esse chakra também, certo? Ela continua a subir, atinge o chakra que a gente tem no plexo solar, então vai limpar também esse chakra. Continua a subir, atinge o chakra que a gente tem, ou o centro energético que a gente tem no coração, vai limpar esse centro energético que a gente tem no coração, continua a subir, atinge o chakra, o centro energético que a gente tem na garganta, vai limpar esse centro energético da garganta, continua a subir, atinge o centro energético, ou chakra que a gente tem no que a gente chama o terceiro olho, que é a altura das sobrancelhas, mas no centro da nossa cabeça, vai limpar esse sexto chakra, continua a subir, atinge o chakra que a gente tem fora do nosso corpo físico, mais ou menos 30 centímetros acima da nossa cabeça, que a gente chama o chakra da coroa, ou centro energético da coroa, e quando ele atinge esse chakra, ele faz como se fosse uma fonte. Então essa fonte ela vai jorrar e vai limpar todo esse oval de energia que a gente tem ao nosso redor. Ou seja, a nossa aura vai ser limpa por esse campo energético, por essa fonte energética. E essa fonte, a energia que jorra dela, volta a entrar ao nosso corpo, no nosso corpo, por um chakra que a gente tem abaixo do corpo físico. Então, abaixo do corpo físico, a gente tem um outro centro energético e essa energia reentra e percorre o mesmo caminho que a gente acabou de fazer. Então, a energia ela jorra pelo topo da cabeça, ou seja, acima da cabeça, e reentra abaixo dos nossos pés. E continua a circular. Então, com isso, a gente vai limpando
o nosso campo energético e vai fazendo com que a gente funcione com a energia que é nossa, que é a melhor situação possível. Então, eu intenciono que essa circulação da energia, essa fonte jorrando pelo chakra da coroa e reentrando por um chakra que a gente tem abaixo do corpo físico, ela continue. E agora eu vou interceptar esse fluxo de energia que está percorrendo minha coluna na altura da garganta. Então, na altura da garganta, eu vou desviar um pouquinho dessa energia para cada um dos lados, ou seja, para cada um dos ombros. E essa energia ela vai descer os meus ombros, os meus braços, os meus cotovelos, os meus antebraços, os meus pulsos e vai atingir as palmas das mãos que estão viradas para cima. Então, nessas palmas das mãos que estão viradas para cima, a gente tem dois outros centros energéticos que a gente chama os canais criativos da gente. E cada canal criativo que a gente tem na palma da mão vai gerar uma nova fonte de energia. Então, isso é muito bom porque isso limpa os canais de energia pelos quais a gente cria, certo? Então a gente agora tem três fontes. Tem uma fonte principal, que é aquela que jorra acima de nossa cabeça e entra abaixo de nossos pés, e tem duas fontes pequenininhas que estão jorrando em cada palma das nossas mãos. Então o que a gente acabou de fazer foi, ao mesmo tempo, limpar o nosso campo energético, que é esse oval de energia que a gente tem ao nosso redor, através do nosso tubo de aterramento, e também rodar a melhor energia que a gente pode rodar, que a gente pode funcionar, que é parte energia terrena e parte energia cósmica. A energia cósmica é a energia que a alma da gente está mandando para a gente. E a energia da Terra é a energia que a Terra, que a gente pode imaginar como nossa mãe, está mandando para a gente. Então, essa mistura de energia é a energia mais adequada possível para a gente rodar em nosso campo. E quando a gente está satisfeito, depois de ter experimentado essa circulação da energia por alguns segundos, a gente mexe os dedos dos pés, mexe os dedos das mãos e pode abrir os olhos e sair dessa meditação. Claro que eu fiz essa meditação de uma forma bastante rápida, para você entender todos os passos, mas você pode fazer ela com mais calma ou pode fazer ela ainda mais rapidamente. Então, muitas vezes, eu estou indo para o trabalho, eu estou voltando para o trabalho, estou fazendo essa meditação. Estou sentado em algum lugar e estou fazendo essa meditação de uma forma despreocupada. Ou seja, é como se fosse eu estou limpando daquelas energias que eu absorvi no trabalho. Quando eu vou para o trabalho de manhã, muitas vezes eu faço a mesma meditação. Estou limpando as energias que eu absorvi durante a noite. Então é como se fosse uma higiene energética que vai o tempo Uma todo deixando nosso corpo com a nossa energia, que é a energia que a gente deve rodar. Gente, essa meditação ela é maravilhosa. Eu tenho que agradecer aqui ao Fábio pela disponibilidade dele de vir aqui e fazer essa meditação com a gente. Eu não deixem de fazer. Façam essa meditação aí alguns dias. Faz, né? Eu digo assim, tem o comprometimento de fazer aí 7 dias e ver como funciona para depois continuar fazendo. Porque em 7 dias eu tenho certeza que vocês vão ter um resultado maravilhoso se vocês fizerem essa meditação. Nós vamos combinar, Fábio, para esse vídeo não ficar muito longo aqui, para o pessoal fazer essa meditação. Eu vou dar o meu depoimento da primeira vez que eu fiz a meditação com o Fábio, gente. Eu agradeço todos vocês desculpa, gente, por estarem aqui. Agradeço ao Fábio pelo carinho aí, por ter nos recebido e essa meditação maravilhosa. Obrigado a vocês.